Então a gente vai falar um pouquinho agora de conceitos de aplicação gráfica e aí eu vou tentar fazer aquele exercício prático que eu mencionei de digitar um código para simular uma exceção e tratar essa exceção na prática, porque aí digitando o código eu consigo te explicar como é que funciona essa questão da exceção, tá bom? Mas antes disso a gente vai falar um pouquinho de aplicações gráficas e como elas podem ser úteis na programação utilizando linguagem Java, programação orientada a objetos. Vamos seguir. Então, antes de mais nada, eu preciso dizer para você o seguinte, quando a gente fala de interface gráfica, que é essa abreviação, né, de GUI, o que significa GUI, né? Graphical User Interface. Interface gráfica de usuário. Está aqui, ó. Interface gráfica de usuário é a tradução. Está aqui também GUI, ó. Graphical User Interface. Interface gráfica do usuário, tá? O que acontece? Java já possui, a linguagem Java já possui suporte, ó. Um suporte que é considerado muito bom para a criação de interface gráfica, tá? E aí, existem várias, anota aí, tá? Várias formas de se fazer a criação de interfaces gráficas em Java. Ao longo da evolução da linguagem, né, diversas bibliotecas gráficas foram criadas. E aí entenda o seguinte, o que é uma biblioteca? Existe uma confusão muito grande, e isso eu entendo que existe um limiar aí, existe uma fronteira muito, muito pequena que separa uma definição de outra, e isso causa uma certa confusão naturalmente. Do que eu estou falando? Estou falando de biblioteca, estou falando de framework, estou falando de API. São termos que a gente ouve muito hoje no contexto do mercado de tecnologias, sobretudo desenvolvimento de software, e que em algum momento, quando você vai consultar, pesquisar na internet a definição de cada um deles, você para e pensa, mas poxa, biblioteca e framework parece que é a mesma coisa, né? Mas não é, tá? Então, basicamente, quando eu falo ali de bibliotecas prontas que existem, que foram criadas na linguagem Java e que te entregam funcionalidades de criação de interface, são bibliotecas que já têm o código pronto para a criação dessas interfaces, tá? O que nesse sentido quer dizer o quê? É uma funcionalidade que já está pronta, você não precisa escrever de novo para poder utilizar isso, basta utilizar a biblioteca. Como é que a gente faz isso? Qual bibliotecas são essas? A gente vai olhar no slide. Então a gente tem aqui, ó, o Abstract Window Toolkit, o AWT, o Swing, que eu acho que eu vou usar um exemplo do Swing com vocês, Standard Widget Toolkit, o Apache Pivot, SwingX, e aí tem outros, tá? E o Java FX, que é o que eu estou mencionando aqui em cima para você. Perfeito? Como é que funciona a biblioteca, né? A gente tem aí, você está vendo um desenho, e nesse desenho você tá vendo uma sequência ali, umas caixinhas, uma dentro da outra, que foi uma forma que eu encontrei de tentar explicar para você o conceito aí, tá? Então pensa o seguinte, a gente tem inicialmente uma janela, que a gente chama ela de Class Stage, essa aqui, ó, tá? Dentro dessa janela eu consigo colocar algumas outras aí, por exemplo. Mas ela é a parte mais externa, se você olhar, ó, ela é a parte mais externa aí da interface que a gente está fazendo, dessa interface gráfica, tá? Dentro dela, a gente tem aí uma cena que a gente chama de Scene, uma classe chamada Scene, tá? Que elas definem as dimensões da tela, né? E onde a gente coloca os componentes que a gente deseja criar na interface gráfica. Então, é dentro desse Scene que a gente faz isso, tá aqui, que ela está logo abaixo dessa stage, tá? E aí, no interior da cena, né, dessa janela Scene, a gente tem os nós ali que a gente coloca na tela. Então, ó, Node, eu posso ter vários nodes. Cada nó desse pode ser, por exemplo, um botão, um campo, etc, tá? Que aí são os componentes que a gente deseja, depende dos componentes que a gente deseja colocar na tela, tá? E dentro de alguns nós a gente pode ter outros, inclusive. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um nó maior, dentro desse nó maior eu tenho outros nós, tá?
o Node ali, beleza? Então, isso é mais uma explicaçãozinha da estrutura, como é que isso funciona. E aí eu tenho alguns componentes, que já são componentes. Qual que é a vantagem? Acho que é uma coisa legal de mencionar. Quando a gente fala da biblioteca, qual que é a vantagem da biblioteca? É justamente já me entregar os componentes prontos. Para isso, eu só clico, seguro o clicado e arrasto para o contexto do meu código. Facilita muito a minha vida. Vamos lá para o slide para você ver. Quais são os principais componentes? Eu tenho, por exemplo, um botão, eu tenho o label, que para quem não sabe é um componente que me serve para colocar um nome, por exemplo. Eu tenho um campo aqui onde posso digitar coisas e eu quero colocar aqui em cima e-mail. Tá? Isso aqui é um label. Tá? Eu tenho um test field, que é esse campinho aqui, de digitar textos dentro. Eu tenho um test area, ou test área, que é tipo um test field, só que ele é um pouquinho mais largo ali, tá? Eu tenho radio boot, eu tenho checkbox, eu tenho combo box, que é uma lista suspensa, tá? Então, cada um deles vai ter aqui uma descrição desse componente que você pode ler aí com calma para entender o que ele faz, para entender como ele pode ser útil para mim na parte de programação, tá? Na parte de desenvolvimento de interface utilizando aí o JavaFX, tá? Que vai ser bem mais fácil de trabalhar com ele. E aí uma questão de compatibilidade muito legal do Java, da linguagem Java como um todo, mas principalmente do JavaFX, né? Ele tem uma compatibilidade muito bacana para a criação de telas que tenham gráficos. É muito legal a qualidade, principalmente a qualidade visual desses gráficos que são gerados, por exemplo, numa aplicação em Java, tá? Então a compatibilidade é muito boa e criam gráficos muito legais. Eu trouxe uma tela para você dar uma olhadinha, olha lá no slide para você ver. Dá para ver o slide muito claramente, né? Parece até essas peças gráficas de design feitas nessas ferramentas próprias de design, né? Então aí você tem uma noção de como funciona essa parte é um exemplo, né, dessa parte de gráficos para você ter uma ideia de como funciona isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou te convidar para a gente fazer um exercício, aquele exercíciozinho prático que eu falei, que é um código que já está aqui no slide, eu só vou digitar esse código novamente explicando ele passo a passo, que é um código que vai criar uma exceção e depois eu vou tratar essa exceção utilizando a criação de uma janelinha, né, de uma interfacezinha gráfica. Para isso eu vou te convidar para ir para a tela do computador comigo, vamos lá? E aí eu trouxe minha colinha aqui, que está claro, para eu pensar na sequência lógica, o meu roteirinho que eu pensei para explicar para você. Eu já deixei aberto aqui o NetBeans. Eu vou fazer um teste, vou criar um projeto aqui. Deixa eu criar um projetinho rápido. Eu já até tenho, deixa eu só mostrar, porque eu já até tenho ele aqui. Ó, o código já está até digitado, eu fiz, olha o que eu falei para você, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o zoom, não sei se dá para ver, acho que está bem pequeno, né? Deixa eu lembrar aqui no NetBeans onde é que eu consigo aumentar. Isso, pronto. Agora você está vendo o código melhor, tá? Olha o que eu falei para você de documentação, né? De comentar o código. Então o código já está pronto. Aqui eu já criei a exceção e já comentei aqui, ó, o tratamento. Olha o que eu fiz. Esse bloco serve para tratar a exceção num pointer exception que eu criei, tá? Deixa eu fechar isso. E aqui está a outra classe. Eu criei duas classes, mas a gente vai digitar de novo para não ter problema. Mas já estou mostrando para você que já está pronto. Deixa eu até testar aqui, só para ver se ele vai gerar a exceção. Olha lá, ó, gerou a exceção. Então o código está funcionando com a exceção. Mas vamos criar aqui um projetinho novo, passo a passo. Então eu vou aqui em File, New Project. Vou criar aqui Java Ent, Java Application, Next. Vou criar aqui projeto, tratamento, exceção. Tá? Vou colocar tudo sem acento, sem espaço. E aí, o que eu vou fazer? Ó, vou criar a classe main nessa classe aqui. Pronto. Vou fazer o seguinte, olha que legal do NetBeans, né? Ele já coloca uns blocos, tá vendo aqui que ele já puxa o nome, meu nome que está na IDE, ó. Ele já cria um código para me facilitar a vida aqui, tá?
Então, eu não vou fazer nada, vou apagar esses códigos só para limpar um pouco mais a tela, para isso ficar mais claro para você aí. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou digitar, vou criar aqui novamente uma outra classe. Ó, vem aqui no pacote, ó, quando eu crio a classe principal ali, né, o primeiro projeto, no meu caso eu chamei projeto tratamento exceção, ele cria um pacote com o mesmo nome. Então, aqui, ó, source package, tá? O código fonte do pacote. O que eu faço? Clico nesse pacote, botão direito, venho em new e clico aqui, ó, Java Class, tá? No Java Class eu vou colocar aqui, ó, diminui letras e dou um OK. Pronto. Acabei de criar os dois arquivos que eu preciso aqui nesse caso para a gente fazer, para a gente criar ali a questão da exceção, tá? Para você entender aí. Então, como é que vai funcionar? Aqui, no meu projeto diminui letras aqui, ó, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma, aqui embaixo, aqui dentro. Vou criar um public static void lowcase, que é o meu método. Vou passar aqui um throw null pointer exception. Perfeito? E aí, aqui dentro, eu vou fazer criar a minha... faltou a chave aqui em cima. Vou criar a minha variávelzinha, string, deixa eu baixar mais. Eu vou tentar digitar devagar, porque eu tenho o hábito de digitar rápido, e aí isso pode te causar confusão, tá? Eu vou tentar digitar devagar, tá? Vou criar uma variável chamada word, do tipo null. E vou criar, ó, novamente, todas elas string, tá? New word. New word. Também do tipo null. E aí aqui dentro, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer new word, recebe aqui word ponto lower case. O que é esse lower case? O lower case aqui é meu método, tá? Que eu acabei de criar, que eu montei o códigozinho dele ali para você ver. Então, eu vou chamar de lowercase. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, vou criar ele, na verdade, né? Vou vir aqui na minha string, public static void main string args, e vou fazer o seguinte, ó, vou chamar o meu método, esse diminui letras aqui, ó, Ctrl C, para não correr risco de errar, né? Diminui letras, vou criar um LTPQN, letra pequena, né? LTPQN, letra pequena, new, ó. Então, o que eu estou fazendo? Estou chamando essa classe aqui e estou criando um objeto aqui, ó, LTPQN, tá? E aí, o que eu vou fazer? LTPQN.lowCase, que é a minha classe, aqui, ó, que eu acabei de criar aqui, chamada lowCase, beleza? Então, isso aqui ele é a primeira parte do meu código que vai fazer aí com que surja a nossa exceção que eu quero mostrar para vocês, que eu quero que vocês entendam como ela funciona, tá? Deixa eu verificar aqui, tratamento de exceção, diminui. Acho que eu posso fazer uma impressão aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui system.out.println. Vou colocar aqui, ó, a palavra não informei ainda, mas vou colocar aqui, ó, word, tá? System.out.println, a palavra corrigida acho que estou tentando fazer o mesmo código que eu já entreguei no slide para você não ter dúvidas aí na hora de praticar, tá? Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Criei as minhas variáveis e aí eu estou convertendo, a propósito, toLowCase, tá? E aí o que eu tenho que fazer aqui, que eu acho que eu esqueci de fazer? Esse toLowCase, ele é uma
é um método pronto de Java que faz a conversão para minúsculo, tá? To lowercase, né? To low não, né? To lowercase, tá? Então, o que ele faz? Ele vai pegar a palavra digitada e vai transformar ela em minúsculo, tá? Então, deixa eu só testar aqui. Deixa o projeto... Acho que é isso. Vamos executar aqui para ver qual o erro que vai dar. A gente tem tempo ainda. Legal. Deu o erro que eu queria que desse, ó. Ele deu um NumPointer exception, tá? Por que ele está dando NumPointer exception? Eu estou pedindo para o usuário digitar uma variável e eu estou criando uma string Word do tipo null, ó. E isso aqui vai causar esse probleminha do NumPointer exception, tá? Como é que eu faço para corrigir esse problema, para resolver isso? Simples, eu vou vir aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou comentar isso aqui para não perder, tá? Que eu acho que eu vou usar já já. Ó, barra asterisco, asterisco barra. Comentei, deixa eu alinhar aqui. Beleza. Vou fazer o seguinte, já vou inserir o tratamento da exceção já dentro de um try catch. Então, o que eu faço? Try, depois do try aqui, ó, eu faço um catch. Tá? Qual que é a exceção que eu quero tratar? No pointer exception, tá? E aí, opa, abro novamente as chaves. O que eu vou fazer dentro do try? Vamos lá. Dentro do try, eu vou novamente copiar isso aqui, eu não vou perder tempo. Vou copiar essa linha e vou criar, né, um objeto, novamente o mesmo nome, LTPQN, chamando a classe diminui letras, instanciando ela para esse objeto, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo também vou usar, ó, LTPQN lowcase, chamando o método, que é esse método aqui, ó, lowcase. O que esse método vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai executar isso aqui, tá? No entanto, está faltando uma coisinha, né? A exceção. Se eu tiver uma exceção do tipo NumPointer, eu vou passar uma mensagem. Então, eu vou fazer aqui um system.out.println, passando exceção no... Só para escrever, né, para aparecer a exceção NumPointer exception, exception identificada. Vai aparecer essa mensagem de texto ao invés da exceção. Eu vou colocar mais uma aqui também. System.out.println. Vou escrever assim, ó, método diminui letras tratado. Vou colocar um barra N aqui e vou colocar mais E, tá? Que é a exceção que eu estou tratando. E aí falta só mais uma coisinha para eu resolver o problema do nosso código, né? Eu falei que eu ia montar uma interface gráfica. Como é que eu faço para montar uma interface gráfica, que eu já até mencionei com vocês? Eu tenho que importar um pacote que me permite criar a interface gráfica. Como é que eu faço isso? Deixa eu apagar esse comentário aqui e vou apagar esse aqui também, ó. Aqui no package, embaixo do package aqui, eu vou fazer um import, ó. Qual que é o pacote que eu quero usar? Import javax.swing, eu vou usar o swing. Olha o que acontece aqui com a IDE, ó. Quando eu começo a digitar, ele me mostra tudo que eu tenho desse pacote disponível. Então, eu quero swing, eu vou digitar swing.joptionPane, olha lá, ó, ele já mostra para mim. O que é legal? Quando eu coloco JU, ele mostra o JOptionPane e já mostra o significado. Depois, se você der uma lida, você vai encontrar aí, ó. E aí aqui, ó, embaixo, eu vou fazer o seguinte, antes do system aqui, eu vou fazer o seguinte. Antes do new, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o Word e vou chamar, ó, JOptionPane.show, olha lá que legal, ele mostra tudo, input dialog. Isso vai criar uma caixinha de diálogo para eu pedir para o usuário fazer alguma coisa. Então, eu chamo null ali, depois eu coloco assim, ó, digite uma palavra ou um nome, tá? Ponto e vírgula. Vamos ver se resolvi o problema?
Olha lá, ó, criou uma caixinha de texto, vou digitar o meu nome tudo maiúsculo, Leonardo. Quando eu clico em OK, ele mostra para mim, ó, palavra informada é Leonardo, e aí ele executa um método que reduz o tamanho da palavra e me mostra o resultado chamando Leonardo. Tá vendo que eu tratei a exceção e agora eu já não tenho mais ela. Tá resolvido o problema da minha exceção. Esse código que eu comentei aqui para criar a exceção eu posso até apagar, ó. O que você precisa aí na sua casa? Você precisa disso aqui, ó. Dessa classe e dessa classe com o main aqui, né? Já chamando para fazer o tratamento da exceção, utilizando o try-catch que a gente acabou de aprender na aula de hoje. Perfeito? Uma aulazinha prática, um código pequeno, simples, sem complexidade nenhuma, sem dificuldade nenhuma, para que você consiga entender todo o conceito que eu trago na aula de hoje, todo o conteúdo que eu trago de tratamento de exceções, para que você pratique na sua casa e aprenda ainda mais. Vamos seguir. E aí está o código, como eu mencionei, para que você possa praticar ele, está digitado, a gente fez junto, tá? Ao invés de mas está aqui no slide também. Basta você seguir esse código, você vai ter tudo certinho, ó. As duas classes resolvendo o problema aí do tratamento de exceção que eu mencionei.